A Voz dos Açores, com Graça Castanho. A doutora Ana Paula Andrade, professora de música no Conservatório Regional de Ponta Delgada há 30 anos, é a nossa convidada de hoje no programa A Voz dos Açores, da SMTV. A conversa de hoje irá centrar-se, obviamente, em torno da música, mas também da família, pois estas duas áreas, música e família, são as duas grandes paixões da vida desta grande mulher, uma grande referência na música e no meio cultural açoriano em geral. Bem-vinda, doutora Ana Paula. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, muito obrigada por estar aqui, para poder partilhar dessa sua vida tão bonita e construída tão bem na base de muito trabalho. É ou não é verdade? Sim, é verdade. Com muito trabalho, com muito gosto, com muito trabalho e, acima de tudo, com muito orgulho. É tudo aquilo que se vai fazendo ao longo da vida e, portanto, tudo o que fazemos é reflexo não só de nós, mas tudo o que nos envolve e daí o fato da família ser tão importante sempre, em tudo. É professora há 30 anos no Conservatório. Como é que nasce esta paixão pela música? Essa paixão nasceu também pela família. A minha avó tinha um piano lá em casa, a minha avó tocava e o irmão da minha avó, o tio José Maria de Medeiros, que era médico na altura, tocava violino. E eu não me lembro da minha avó tocar, mas o facto de ter o piano lá em casa sempre me ajudou a despertar o instrumento, a música. E a minha mãe levava muito aos concertos, que existiam imensos concertos na altura da academia, orientados. Na altura ainda não havia, o conservatório tinha começado em 64 e organizavam vários concertos. E a minha mãe fazia questão de me levar sempre e perguntava quando é que eu queria entrar no conservatório. Eu achei que não era ainda a altura certa quando era pequenina. Então, aos 9 anos, disse à minha mãe que queria aprender música. E foi a partir daí. E aí já foi no conservatório? Já foi no conservatório, sim, foi no conservatório. Já existia, assim, enquanto escola do Conservatório Regional de Ponta Delgada. Na altura, quando eu entrei, fui logo aluna da Dona Natália Silva. Uma professora que me acompanhou todo o meu percurso aqui enquanto estive no Conservatório de Ponta Delgada e depois mais, portanto, no secundário, a nível do secundário e a nível da composição com a Dona Margarida Magalhães. E eu digo que sempre foram essas duas grandes senhoras que no fundo, orientaram o meu futuro. Mas mulheres que eram autodidatas ou elas também tinham formação, sim, tinham formação musical? Dona Margarida Magalhães, sim. Dona Margarida Magalhães é a maior pianista açoriana, sem dúvida, de todos os tempos. Era uma professora com uma dedicação, um empenho, uma capacidade incrível e ela que nos dava, ela ouvia todos os alunos, via-nos todos antes de irmos para as provas, então era como se fosse o último, a cereja no topo do bolo, digamos, que ela tinha que nos ouvir para ver como é que as coisas estavam, apesar de não ser a nossa professora oficial de piano, mas era professora de composição. Mas a Ana Paula não é a única virada para a música? Com esse talento musical, toda a família, todos os seus irmãos, e os seus dois irmãos e a sua outra irmã. A minha irmã também seguiu a vida profissional da música. Foi e a professora, a minha colega na Universidade dos Açores também. E minha colega de conservatório. E de conservatório. Exatamente. Os meus pais sempre cantaram no coro da matriz. E pode-se parecer que não, mas esta ligação aos coros, sejam coros litúrgicos, sejam coros amadores, é uma prática musical diária quase, pelo menos semanal. E que, no caso dos meus pais, nós éramos todos miúdos, íamos para a missa, sempre ouvimos o coro e começámos naturalmente a cantar no coro. Iam também para os ensaios do coro? Íamos para os ensaios e cantávamos na missa também. Eu cheguei a partir dos 10 anos, eu é que era organista lá também, ajudava como organista. E, portanto, tudo isto são referências que nós temos enquanto família. Além disso, lembro perfeitamente, na altura que nós éramos todos miúdos, vivíamos na casa da minha avó, uma grande casa na Rua de Santana, e lembro dos domingos, não havia televisão ainda nessa altura, as tardes de domingos eram sempre passadas no escritório do meu pai, em que ele põe-nos música clássica para ouvir. Não fazia nenhuma referência específica, nem tinha intenção de que nós estivéssemos a saber ou a aprender, era só aquilo, interiorizávamos aquela música. Para desenvolver a sensibilidade e o gosto. Sim. E, portanto, nós lidámos naturalmente sempre com música em casa. O meu pai cantava imenso, eu lembro dele também, mesmo em casa, em festas e tudo, ele gostava imenso de música, cantava muito. E incutia isso em nós. Mas a música clássica continua a ser a grande referência e a preferência também da Ana Paula. Sim, a Ana Paula sente-se dividida e gosta e tem uma postura eclética face à música. Eu costumo dizer que não tem compositores preferidos, tem obras preferidas e nessas obras, naturalmente mais dentro da música erudita, que tem sido a minha área de formação,
abrange várias épocas, desde o barroco, o classicismo, o romantismo, então naquela fase de formação e na minha área de piano específica, Chopin é sem dúvida o compositor de referência e a música E porquê? O romântica que é por música? excelência. Pois é isso, o romantismo do Romântica por Chopin. excelência, exatamente. Então quando se está a aprender piano, e Chopin sem dúvida é um dos compositores mais tocados. A obra dele é fundamentalmente para piano e, portanto, nós pianistas, naturalmente e forçosamente, passamos muito tempo na música de Chopin. E é essa questão do romantismo, especialmente naquela idade em que nós estamos em formação, 16, 17, 18 anos, claro que aquilo mexe completamente e aquilo fica para a vida toda. E o que mexe na adolescência Fica continua para a vida a mexer toda. para a vida toda, Exatamente. não é? Sim, sim, E o que é que sem ela como dúvida. sente quando está perante uma peça de Chopin? Quando ouve ou quando toca? Sim, às vezes. Quais são os eu sentimentos penso, que aquela música- eu às que a vezes música penso, é desperta? tão bonito que até dói. Muitas vezes penso isso. É aquela questão que nós sentimos, é uma sensação tão íntima, tão forte que até é difícil de descrever e às vezes até dói, porque o bonito também pode doer, não é só o feio. O bonito no sentido de ser tão intenso, de serem sensações tão intensas. Quando se toca, mais ainda, se calhar, porque nós estamos a viver aquele momento e a tentar transmitir. Quando tocamos, à partida não é só para nós, é também para os outros que nos ouvem. E é principalmente esta interiorização desse belo que realmente às vezes é o que eu costumo dizer, é tão bonito que até dói. Mas sem dúvida que isso ficou e marca-nos para sempre, para toda a vida. Mas depois, pronto, quando fui para Lisboa e tirar o curso superior de composição, porque tirei o curso superior em composição também, e aí tive uma formação muito mais abrangente a nível da música contemporânea, compositores do século XX, e aí foi também uma descoberta muito interessante para um género de música diferente com o que nós tínhamos a formação habitual aqui, e descobri compositores com obras interessantíssimas, como Messiaen, tem uma obra fantástica, o Messiaen, que eu gosto imenso, e muitos outros compositores que realmente nós, que costuma dizer, não são todas as obras, mas algumas obras por excelência, e essas obras E da depois marcam-nos imenso. contemporaneidade, quem é que a tem surpreendido pela positiva? Vários compositores. Há um compositor que eu gosto imenso, embora seja num outro género musical, que é o Morricone, sem dúvida, um compositor italiano que tem feito montes e já recebeu imensos prémios da banda sonora para filmes. Que tem peças lindíssimas, dentro do erudito, mas numa linguagem muito acessível, muito romântica também, e mesmo para aquele tipo de música ambiente para filmes. E que a música de filmes tem que nos transmitir um bocadinho a mensagem do filme, a imagem do que é que se está a fazer. O fundo é enquadrar musicalmente a imagem. E ele consegue isso, portanto, é um compositor que eu admiro imenso, muitos outros, mas Richard Strauss, por exemplo, com obras lindíssimas. Pronto, é um bocadinho a descoberta de muitas obras e também desliguei-me um bocado agora da área do ensino a nível da composição, quando assumi a direção da escola, mas nos últimos anos tenho dado a disciplina propriamente de composição dos alunos mais avançados e cada vez que estamos a preparar uma aula, uma descoberta, porque vamos sempre à procura de algo de novo e acaba E os por ser uma alunos descoberta acabam por trazer trabalhos inovadores. Sim, também. Trabalhos inovadores e, acima de tudo, obrigam-nos a pensar, que é muito importante. Obrigam-nos, nós, professores, estarmos sempre atuais, andarmos sempre à procura do que é que nos podemos ajudar, porque estamos a pensar, se pensarmos em 30 anos de ensino, e suponho que isso acontece com todos os professores, passamos por muitas gerações, por muitas mentalidades. Os miúdos estão hoje em dia muito mais abertos do que eram e têm outras abertura e acesso a outro conhecimento que não era na altura, há 30 anos atrás, e portanto nós professores temos que estar sempre atualizados para podermos corresponder aos E hoje em alunos. dia há uma música experimental, há uma música alternativa que combina sonoridades clássicas com contemporâneas, com instrumentos também diferentes que vão surgindo. Exatamente, muito O mais. Conservatório faz esse apelo, apoia os alunos nessa sua criatividade ao mais alto nível? Ao mais alto nível, infelizmente, não, por não termos essas capacidades técnicas, digamos. É evidente que vamos melhorando bastante. Nós temos atualmente no Conservatório a disciplina de Tecnologias da Música. O professor Emanuel Cabral tem feito um excelente trabalho a esse nível, mais a nível portanto, da informática musical, dar os conhecimentos aos alunos a nível da informática musical e poderem utilizar esses mecanismos da música digital um bocadinho apoiada
e relacionada com a música mais tradicional, digamos, mais erudita. Mas outra coisa que se tem notado hoje em dia, e isso tem sido também um trabalho a nível do conservatório e não só do professor Rafael Carvalho, o juntar um bocadinho a música tradicional ao erudito. Ou seja, as violas da terra com instrumentos clássicos, com o piano, com o violino, com a flauta transversal. Portanto, acaba por ser uma junção muito interessante. E isso leva a que os alunos, por um lado, vejam também a música tradicional como um património riquíssimo nosso, que pode ser aproveitado sempre. Eu própria tenho aproveitado e nos últimos anos tenho feito muita coisa, e cada vez que mais trabalho na nossa música tradicional, mais fico deslembrada com a riqueza que nós temos em termos de património tradicional. E são melodias tão bonitas, tão simples, que dá para trabalhar em qualquer dos registros. Eu já fiz alguns arranjos para orquestra mesmo, piano e orquestra, com música tradicional, voz, coro, pequenos grupos instrumentais, e portanto essa junção e levar um bocadinho o erudito ao tradicional, ou até à música digital, digamos, numa outra vertente, acaba por abranger vários públicos também, ser uma música um bocadinho mais lata e poder, de certa forma, trazer quem não está muito habituado à música clássica, digamos, à música erudita, trazer em cena, digamos, fazer-lhes gostar e terem mais uma sensibilidade e gosto por descobrir qualquer coisa da música erudita. O facto de se utilizar a viola da terra com esses instrumentos ajuda na identificação, não é? Também. E na aproximação. Sim. Na aproximação, exatamente. A aproximação e o gosto pelo conhecimento de outras áreas e o poder e a vontade de aprender e descobrir. E a Ana Paula tem sido alvo dessa receptividade por parte de pessoas que, à partida, não iam gostar de um determinado concerto porque achavam que seria um tipo de música com o qual não se identificam, e de repente saíram deslumbrados e deslumbradas. Sim, cada vez mais. E surpreendidas pela beleza da música que foi tocada. Sim, cada vez mais as pessoas, eu acho que cada vez mais temos um público abrangente. E que tanto vai desde o rock até ao clássico, ao tradicional, e eu penso que vem um bocadinho dessa junção e desse tipo de experiências musicais, no fundo acabam por ser, mesmo se estivermos a ver no outro dia, assisti ao concerto da Banda Militar, em que o Luís Betancourt apresentou algumas canções com a Banda Militar, que é um registro completamente diferente das canções dele. Mas é muito interessante todos esses casamentos, digamos, dessas várias áreas e dessas várias diferentes vertentes da música, porque a música é sempre boa. O nível e a qualidade da música não está no facto de ser música clássica, ou seja, música rock. Não, está na qualidade em si que nós impomos neste género musical. E, portanto, todos os géneros musicais podem ser muito bons. E essas junções ajudam realmente a alargar, e já tem acontecido muito, e cada vez acho que acontece mais, as pessoas ficarem surpreendidas quando saem de um concerto, pelo que ouviram, pela inovação, por não estarem à espera desses casamentos inesperados, talvez. E é muito interessante enquanto nós, músicos, conseguimos despertar nas pessoas essas sensações. Acima de tudo, eu costumo dizer, eu alimento-me de emoções, e de uma forma geral todas as pessoas. E quando nós conseguimos passar para os outros essas emoções, é fantástico, porque eu acho que é um privilégio, é um bocadinho sentimos que estamos a ser úteis, seja lá em que área for. Eu gosto muito de me sentir útil em tudo que as pessoas acham que possam precisar de mim, mas eu acho que o facto de nós ajudarmos com a música, e quando falo no geral a todos os músicos, despertar essas sensações de beleza, do belo, do bonito, desses sentimentos nas pessoas, estamos a ajudar essas pessoas também de uma forma ou outra, porque a música está presente no bom, nos maus momentos também, nos momentos excelentes. A música é tudo por excelência, portanto. Até se diz que a música é o caminho mais fácil para se chegar a Deus. Exatamente. Certamente estaremos a falar de uma certa espiritualidade. Sim. E música é espiritualidade para si, ou é mais uma necessidade quase fisiológica? É as duas coisas, eu acho que é as duas coisas. A partir do momento em que nós começamos e que toda a nossa vida é dedicada à música, é uma necessidade mesmo, uma necessidade, mas é aquele sentimento, aquela espiritualidade, se assim quisermos. Eu acho que a música é a linguagem da alma, e há coisas que nós não conseguimos exprimir por palavras e que na música consegue-se exprimir.
porque há momentos tão bonitos, há sons, há melodias tão bonitas que dificilmente não se consegue transpor por palavras, há sentimentos que não se conseguem transcrever por palavras e a música consegue transmitir tudo isso. Uma das coisas muito interessantes, e ainda esta semana tive essa experiência, é a questão da saudade, a palavra saudade, que é uma palavra tão açoriana e que está enraizada em todo o mundo onde há açorianos, no fundo. E é curioso porque todas as ilhas dos Açores têm uma saudade diferente, ou um tema tradicional que é a saudade. Cada um sente à sua maneira e, portanto, é um dos temas principais. E o outro dia eu estava a falar mostrei um dos arranjos que eu tinha de uma canção tradicional a um músico italiano que esteve cá e ele pediu a partitura e eu mostrei e ele transmitiu, ele transcreveu, saudade, deve ser nostalgia, e depois disse, acho que não é bem, porque saudade é aquela palavra que não tem tradução. E eu acho que é tão interessante o facto de nós encontrarmos uma diversidade tão grande de temas tradicionais com a palavra saudade, que eu acho que é exatamente a necessidade das pessoas transmitirem musicalmente aquilo que sentem. Mas na vida da Ana Paula vive de saudades? Algumas, mas não... Quais são as suas maiores saudades? Tenho muitas saudades da altura em que nós dedicávamos mais, que tínhamos mais tempo para gozar as coisas. Eu lembro perfeitamente quando nós éramos miúdas e tenho saudades especialmente dessa altura do verão, que o verão nunca mais acabava e que nós fazíamos tudo, que íamos um mês inteiro para os finais da ajuda, para a terra da minha avó, com os meus irmãos, nós passávamos um mês inteiro no mesmo sítio. Nós tínhamos tantas raízes lá, nós íamos com os nossos amigos lavradores, para os pastos, tirar leite às vacas, e os dias não acabavam, o mês não acabava. E eu tenho muita pena que os meus filhos não tenham sentido isso. E tenho muita pena que os miúdos hoje em dia não sentam isso, porque naturalmente a sociedade mudou e, portanto, nós, o mês de verão, se é que temos um mês de férias, que é raro termos, é 2 dias num sítio, 5 no outro, 7 no outro, para podermos aprender o máximo. E, portanto, o tempo passa a correr. E o que eu tenho mais saudades é exatamente este tempo em que nós estávamos em família, sem ter que olhar para o relógio e parecia que os dias paravam, o tempo não passava. Ana Paula, estou certa quando eu fiz essa pergunta, a imagem do pai passou-lhe. Sim, completamente. Nesse leque das pessoas, porque morre de saudades. Exatamente. Que pai foi esse? Que eu tive o prazer de conhecer. Um É. homem culto, sábio, muito. dedicadíssimo à família. Sim, sem dúvida, viver para a família. Era uma pessoa, nós herdámos dele, eu especialmente, muitas coisas, mas principalmente, e eu penso nisso todos os dias, a capacidade de trabalho e o sentido de responsabilidade. E isso são valores tão importantes hoje em dia que às vezes é difícil encontrar e que hoje tenho tão enraizados a mim, vindo do meu pai. Era uma pessoa com conhecimento fora de série para a altura dele. Eu lembro quando nós tínhamos alguma dúvida na escola, íamos perguntar, já sabíamos que íamos ter 2 horas, porque uma pergunta pequenina dava para 2 horas de explicação. Ele vivia rodeado de livros e de jornais, e escrevia para os jornais também? Para os jornais todos, sim. Aliás, ele era jornalista de profissão. Ele tirou a formação de professor primário e só exerceu durante um ano, depois foi para o Açoriano Oriental, aliás, para o Jornal Açores, e depois na altura em que casou com a minha mãe, que era filha do jornalista, portanto daí a ligação ao jornal. E nós nascemos e sempre vivemos na casa onde viveram os meus avós, onde tinha o Jornal Açores por baixo. E, portanto, o jornal e as letras também estiveram muito presentes sempre na nossa família, e através do meu pai. Mas eu lembro uma vez, no primeiro ano, quando eu fui para o 10º ano, de iniciar a disciplina de filosofia. E uma vez, lembro perfeitamente como se fosse hoje, já lá vão quase 40 anos. O primeiro trabalho era sobre fazermos um trabalho e tentarmos explicar o texto da Pedra Filosofal. E eu disse, pai, o que é que acha? Sim, exatamente. O que é que o pai acha disso? Eu tenho esse trabalho a fazer. Quis perguntar ao meu pai a opinião. Ele levou tanto tempo a explicar-me e a andar à volta de tudo aquilo, porque para ele não havia barreiras. Portanto, se fosse filosofia, fosse psicologia, fosse história, ele adorava a história. E então tivemos a conversar tanto sobre aquilo e fiz o trabalho e lembro na altura ter tido uma nota brilhante que nem estava à espera por ser o primeiro trabalho. E foi simplesmente dessa conversa com ele, do que eu aprendi com ele nessa conversa. Tivemos 2, 3 horas ali à volta daquilo. O meu pai era um professor por natureza, apesar de ter deixado o ensino. Ele mais tarde voltou ao liceu para dar aulas de jornalismo
e ele sentia-se muito bem. E a referência que eu tenho ainda hoje em dia, quando encontro antigos alunos dele, é realmente essa paixão que ele tinha pelo ensino. E na altura não foi o sonho dele teria ter sido tirar o curso de História e ir a ser professor na área da História. Infelizmente os meus avós não tinham tido essa possibilidade, mas ele depois no jornalismo defendeu-se um bocadinho nisso, porque durante os últimos anos andou muito na pesquisa das individualidades e de figuras açorianas e escreveu muito sobre a vida deles e, portanto, acabou por conciliar um bocadinho o jornalismo também com essa área da história. E o pai era um autodidata? Sim, ele só teve a formação mesmo de professor primário, ele nem tinha tido formação na área de jornalismo nem nada. Mas era uma formação muito boa, era uma formação na altura era uma formação, claro que sim. Hoje em dia, um professor primário com aquela formação, hoje em dia é um mestrado. Sim, exatamente. E com o autodidatismo dele, é um doutoramento. Claro. E acima de tudo pelo gosto que ele tinha, andava constantemente a aprender. E nos últimos 10 anos da vida dele foram muito complicados a nível de saúde. Aliás, os últimos 10 anos ele estava reformado oficialmente, digamos, por invalidez e por doença, mas na teoria ele estava sempre, na prática estava sempre no ativo, em casa. Ele cumpria em casa um horário como se estivesse a trabalhar fora. Levantava-se, tomava um pequeno almoço, sentava-se ao computador, levantava-se. Portanto, ele impôs a si próprio este horário de trabalho em casa e fazia imensas reportagens, imensas notícias para os jornais, chegou a escrever vários livros e chegou a estar internado no hospital com o computador a escrever e, portanto, era esta capacidade de trabalho e este sentido de responsabilidade que precisavam dele e que ele tinha que escrever, tinha que fazer coisas. Mas talvez tenha sido isso que o manteve vivo, sim, por tanto tempo. Por mais tempo, sim, não é? Apesar a Ana Paula falou aí nas letras, no peso que o escrever tem na vossa vida, até porque tem um irmão jornalista também. Ana Paula, na área da composição, o que é que compõe? É mais música? Faz também letras para as suas músicas? Sim, a nível... corresponde a trabalhos que lhe pedem? Como é que é essa sua vida da composição? É um bocadinho, é assim, eu costumo dizer, está um bocadinho condicionado ao meu dia-a-dia, porque eu às vezes gostaria imenso de ter tempo para fazer mais, como todos nós, e acabamos por não ter. Mas quando os meus filhos nasceram, eu comecei a compor muitas canções infantis, naturalmente, por causa deles. Ia concorrer aos festivais da canção com eles e continuo ainda com muitos meus alunos, porque eu tenho no conservatório desde 2004 o coro infantil. E para mim é uma adoração enorme trabalhar com aqueles miúdos. E portanto, isso também obriga-me um bocadinho a estar constantemente a compor e a adaptar canções para as crianças. E neste caso, normalmente, sou sempre eu que faço o texto e a música. A nível da composição também, como tenho estado muito ligada aos colóquios de lusofonia desde 2008, e que tenho acompanhado os vários colóquios a nível nacional e internacional, quase todos os anos temos ido com eles ao Brasil, a Macau, à Galiza, e aí foi a tal vertente do adaptar a nossa canção, a nossa música tradicional numa vertente mais erudita. E aí a minha composição tem sido mais a aproveitar as nossas melodias tradicionais e reescrevê-las com uma roupagem mais erudita, digamos, para trio de cordas, quarteto de cordas, pianos. Eu cheguei a fazer no Brasil uma experiência incrível, foram vários temas tradicionais com piano e orquestra de cordas e foi uma experiência para mim memorável, inesquecível, porque para já no Brasil, porque foi em Florianópolis. Onde temos tantas raízes açorianas. Onde está a nossa comunidade açoriana, há mais de 10 gerações. Sim. Mas sempre com aquele amor às nossas ilhas. A Ana Paula sentiu este carinho, muito. E senti mais ainda uma coisa incrível, foi uma surpresa tão grande. Eu fiz uma viagem também, quando fui ao Brasil, também ao Uruguai, e fomos a São Carlos, que era onde vimos o Rio da Prata, onde tinha lá saído os primeiros imigrantes na altura, 7 gerações atrás. E eu fiquei fascinada com os jovens, estamos a falar em jovens entre 15 e 20 anos, que tinham um grupo folclórico, que dançavam e cantavam as nossas músicas tradicionais, sem perceberem muito bem o significado. Cantavam em português, apesar da língua oficial deles ser o espanhol. E o que eles nos transmitiram, o orgulho que eles tinham em ser descendentes dos primeiros açorianos, que atravessaram o Atlântico, que viveram provavelmente tempos terríveis naquelas viagens, imaginamos nós. E o orgulho que eles sentiam naquilo, eu senti muito mais açoriana do que cá nos Açores.
aquilo marcou-me de tal forma, aquela viagem e aquele momento. Eu lembro que nós fizemos um concerto na altura, foi com o grupo 4 Oitavas, que eram antigos alunos do Conservatório, a Helena Lavouras, o André Jorge, o Dilardo, a Leonor, e portanto levámos música açoriana, eu com arranjo para violino, foi um professor de violino e o piano. E lembro no final temos tocado Os Olhos Negros, a igreja de São Carlos estava repleta de gente que falavam espanhol. E de terem chorado no final com Os Olhos Negros. E eu disse, cá está, aqueles momentos em que a música transpõe tudo, as barreiras todas, as linguagens, tudo. Mas aí era a carga genética que estava mesmo nesta ligação umbilical com as origens. Eu acho que sim, e que aquelas pessoas sentiam que o facto de nós virmos dos Açores, levarmos a nossa música para eles, no fundo, para eles era como se nós fôssemos um bocadinho uma réstia dos antepassados que eles têm tanto orgulho e que tanto viveram isso. E a ver lá, e chegámos lá, e pronto, essa gente, a única ligação que teve, a maioria deles, e nem dos pais, nem dos avós, conheciam os Açores, nem nunca tinham vindo cá. Mas era o carinho que eles tinham pelo fato dos seus antepassados terem chegado lá. A comunidade açoriana realmente no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, exato, e Santa Catarina, Uruguai, têm essa ligação tremenda, essa força umbilical, como eu dizia, com os Açores, sem nunca ter vindo. Pois, sem nunca ter vindo. Os Açores é algo quase místico. Já está entranhado neles, sim, já está de tal forma entranhado. Eles herdaram essa força genética, essa força da natureza quase dos Açores, acho eu, os vulcões e essas coisas, não sei. O orgulho com que eles falam dos Açores sem conhecer é impressionante. E isso nós sentimos um bocadinho também no Canadá, nas comunidades de Toronto, onde já fui várias vezes tocar, e naquela zona de New Bedford, Fall River também. Uma vez fiz lá um concerto na Universidade SMU, foi o convite lá do Departamento de Língua Portuguesa, fiz um concerto de piano com a orquestra local. Também foi outro momento que não vou esquecer. Já foi há alguns anos, Sim, há muitos anos, deve ter sido há 30. Porque a SMU agora é UMass Dartmouth. Exatamente, mas foi há 30 anos, quando é que vim para cá começar a trabalhar, exatamente, foi há 20 anos. E o que é que sentiu nesse momento de oferecer música à nossa comunidade açoriana? À nossa comunidade açoriana, já aconteceu várias vezes. É muito bom, é um sentimento muito bom. Quer dizer, nessa altura em que fiz com a orquestra, tinha várias, aquilo foi tão importante para mim, porque foi a primeira vez que toquei com a orquestra como solista, ainda por cima dos Estados Unidos, quer dizer, era assim uma grande responsabilidade. Quem tinha tido o convite era a Dona Margarida Magalhães de Sousa, e quando eu cheguei cá, comecei a trabalhar, e ela disse, tive este convite, mas eu já me sinto um bocadinho cansada, tu agora é que acabaste o curso, era ótimo se fosses tu, e foi ela que me empurrou para isso, e lembro-me tão bem, ela tem dito, vais representar os Açores lá. Ela disse-me aquilo com tanto gosto e tanto orgulho, que vê aquilo como uma missão importantíssima. E há uma coisa que eu nunca me esqueço, ela na altura, ela sabe que eu gosto imenso de chocolate, e ela também gostava muito. E ela deu-me, quando eu ainda embarquei, ela deu-me uma tablete de chocolate de culinária, com uma dedicatória, para comeres antes do concerto e para te dar energia. São essas pequenas coisas que a gente nunca mais esquece na vida. E eu guardei durante muitos anos, e deve ter guardado lá em algum sítio. Um chocolate saudável. Excelente, que eu como todos os dias. Sem açúcar, exatamente. Em excesso. Mas a preocupação dela, e quando entrei no palco, lembrei-me, claro, dela, lembrei-me muito da minha professora de piano, era uma emoção incrível de tocar pela primeira vez, porque aquilo era uma obra que eu tinha feito no exame final, mas tinha feito com pianista, com redução para piano, nunca tinha tocado com a orquestra, e portanto, na América, representando os Açores e a tocar com uma orquestra americana, quer dizer, é uma dupla responsabilidade quase. E naquele momento em que eu toquei, era uma sensação, era um misto de emoções do sentido de responsabilidade, um grande sentido de responsabilidade que estava ali naquele momento, a representar os Açores como orquestra de lá. O facto de estar, tinha a minha família lá, porque nós temos, todos os açorianos têm lá. Exatamente. Tinha ainda a minha avó, na altura, que ainda era viva, a minha avó materna, a minha avó paterna, tinha vários primos do meu pai, e portanto era a dupla responsabilidade de estar a tocar também para a família, no fundo a grande família que eram os açorianos. Emoções ao rubro. Exato, uma grande emoção. Nas nossas comunidades, não é? Sim, na sua totalidade, digamos assim, porque já cobriu quase o espectro todo na nossa diáspora açoriana. Sim. Outro grande motivo de elevadas emoções são os seus filhos. É verdade, a sua filha e o seu mais. filho. Fala-nos um bocadinho da sua filha. A minha filha Carolina tem 25 anos.
sempre seguiu a música, eles os dois estiveram sempre presentes na música comigo, foram alunos do conservatório, naturalmente levei-os como alunos do conservatório, nunca incuti neles a obrigatoriedade da prática musical, foi um processo perfeitamente natural no caso deles. Levava aos concertos, lembro do Henrique Conte, eles todos sempre iam aos concertos, o Henrique Conte tinha menos de um ano e ainda ia com o Bebete Cola aos concertos, portava-se maravilhosamente bem. Às vezes eu tinha que sair porque ele adormecia e ressonava um bocadinho, fazia barulho, mas nunca fazia barulho, então, nunca incomodaram nada. E sempre foi na vida deles mais ainda do que na minha. E o que é que o Henrique está a fazer agora? O Henrique atualmente, optou pela música, tirou licenciatura de violoncelo na Escola Metropolitana em Lisboa, na área da orquestra. E agora concorreu ao Conservatório de Amsterdão, foi aceito, está lá a trabalhar em Amsterdão. E a filha? Está porque feliz. o nosso tempo já se escutou. Pois é, a minha filha, entretanto, tirou a matemática, optou não pela música, mas sim pela matemática, mas porém, tirou já o mestrado em finanças, já está a fazer o doutoramento em finanças, está a trabalhar na área de gestão, mas a nível das artes, portanto, tirou o curso secundário de violino, tem uma prática de violino mais ou menos regular, está a fazer o curso de canto também secundário, tem uma voz muito bonita, está a fazer o curso secundário de canto e já escreveu 2 livros, portanto é polivalente, digamos que abrangeu um bocadinho de toda a família. O Henrique também a nível das áreas, a nível não só da música, portanto dentro das várias vertentes da música, a nível da música contemporânea, improvisação também é excelente. E a nível escreve muito bem, também herdou um bocadinho do avô essa veia. Bem, é uma pena, o nosso tempo já se esgotou, quero agradecer a presença. Muito obrigada pelo convite. À doutora Ana Paula, Presidente do Conselho Executivo do Conservatório Regional de Ponta Delgada. Tem muita atividade, o Conservatório é uma referência hoje em dia na música nos Açores. Não se pode falar de música sem falar dos professores do Conservatório, das atividades que vocês vão desenvolvendo em São Miguel e os outros conservatórios também da região autónoma dos Açores. Vamos então despedir e aqui fica a minha saudação final. Não se esqueçam, sejam felizes. A Voz dos Açores, com Graça Castanho.